Olá pessoal, professor Anderson novamente. Hoje vamos para mais uma aula de enfermagem em neurologia. Muito bem. Cadê? Vamos lá. Opa, passou direto. Opa, agora sim. Muito bem. Primeiro tema de hoje é a malformação arteriovenosa, conhecidas também como MAB. As malformações arteriovenosas são lesões congênitas decorrentes do desenvolvimento anormal, vascular, ou seja, da circulação fetal. Quando há persistência dessas artérias primitivas e a ausência de capilares, né, a MAB são lesões infrequentes, ou seja, não são muito comuns. Podem ser assintomáticas, ou seja, o paciente pode não ter sintoma nenhum. Na maioria dos casos são achados radiológicos, né? Eles fazem, os pacientes vão fazer alguns exames, né? E são achados aí sem manifestações clínicas, ou seja, o paciente não tem nenhum quadro clínico aí. Quando achado, o paciente muitas vezes já apresenta uma hemorragia intracraniana ou já está com um quadro aí de epilepsia, né? Então nós temos aí uma veia normal, com uma artéria, né? Nós temos essa primeira imagem, né? Essa aqui é uma trama normal, né? A junção arteriovenosa normal, tá bom? E essa aqui é uma má formação. Vocês percebem a quantidade, né, maior, exacerbada de vasos aí, tá bom? Então nós temos aqui esquematizado, né, uma imagem também ilustrativa de como fica isso, tá? No tecido, tá bom? A malformação é essa região aqui toda. Então aqui é uma veia, né? Tá mais azul. E essa aqui em vermelho uma artéria. Tá? Então aqui é esquematizado aí. Então acredita-se que as malformações elas resultam de um erro na formação, né, do leito vascular, promovendo essa rede anormal. Geralmente os quadros clínicos mais frequentes são hemorragias, crise convulsiva, cefaleia crônica ou déficit focal sem sangramento. Uma apresentação mais incomum pode ser de 1 a 40% e podem ser progressivos, estáveis ou reversíveis. Bom, o diagnóstico da malformação precisa ser feito através de um exame de imagem, ou a CT, a tomografia computadorizada, e também a ressonância magnética, tá bom? E pode ser pedido também uma angiografia cerebral. Então aqui nós temos uma imagem, aqui um corte sagital e um coronal, tá? Essa imagem aqui é como se tivesse um corte, né, medial aí, né? Então a gente vê aqui, ó, a alteração bem aqui na setinha amarela, tá bom? Então aqui são imagens de ressonância magnética, tá? Lembram da imagem do AVC da aula passada? Pois é, ó, aqui nós temos imagens de ressonância. Notem que tá claro aqui porque é um tipo de uma aquisição da ressonância, tá bom? É um filtro que eles usam que dá esse aspecto aqui, né? Então aqui, ó, os ventrículos, tá bom? Lembra dos ventrículos? A linha média, os sulcos, né? E o vaso anômalo, ó como ele se destaca aqui, ó. Certo? Esse aqui, ó, já está mais contrastado, né? Provavelmente é um exame com contraste. Então aqui, ó, já é uma lesão mais difusa, né? Já é uma formação vascular aí, uma MAV mais extensa, certo? Aqui nós temos outras imagens, tá bom? Ó, aqui são imagens mais bem delimitadas, tá bom? Também, ó,
Conseguem ver aqui, ó. Aqui também, ó. Acompanha aqui, ó. Certo? Olha lá o córtex, né? Cerebral, sulcos, tronco cerebelar. Aqui é uma imagem de angiografia, tá bom? Aqui destaca-se bem os vasos, tá bom? Os vasos que estão mais claros aí são artérias, tá? Talvez esteja mais tardio aqui, não dá bem para observar bem quais são aqui, né? Esse o tronco, mas é uma imagem de angiografia. É injetado um contraste, tá bom? Um contraste iodado, e em seguida aí, de forma dinâmica, são adquiridas as imagens. Então a gente tem essa imagem aqui, né? Vocês percebam, olha a diferença, a quantidade de vaso desse lado para esse lado aqui, né? A gente percebe que aqui existe a anomalia, está bem nítido, né? Bom, o tratamento, eles precisam ser avaliados os riscos versus benefício, né? O risco que o paciente tem de ter uma hemorragia ao longo da vida versus o risco do tratamento, né? Um procedimento bem arriscado. O risco de rompimento de MAVE, isso é reduzindo, excluindo completamente da circulação intracraniana, né? E não por ressecção obliteral parcial. Então você precisa aí reduzir, excluindo completamente da circulação. O tratamento é altamente individualizado, ou seja, o médico vai avaliar toda a angioarquitetura, né, todo o formato dessa MAVE e a localização, idade e se o paciente possui algumas outras comorbidades, né, para ele avaliar se vai realizar a neurointervenção ou não, tá bom? Existem alguns métodos aí, e é o médico que vai definir de acordo com cada caso. Bom, agora falaremos um pouquinho sobre o aneurisma cerebral, que nada mais é que a dilatação que se forma na parede de um vaso. Essa parede ela se enfraquece, na maioria das vezes essa artéria, a parede, ela se enfraquece e a pressão do sangue dentro da artéria força essa região menos resistente e dá origem a uma espécie de uma bexiga que vai crescendo lenta e progressivamente dentro do vaso. Os maiores riscos desse afrouxamento de tecido vascular desse vaso é a ruptura dessa artéria e hemorragia ou compressão de outras artérias. Então, à medida que esse aneurisma ele vai se dilatando, ele vai comprimir artérias e tecido cerebral ao redor. Então nós temos um esquema aqui, tá? Então, aneurisma cerebral, quando ocorre a ruptura, né? Nós temos uma imagem aí, essa imagem de internet, bem conhecida, né? Bem delimitada, o aneurisma. Então as causas aí. Predisposição familiar, né? 15% dos portadores de aneurisma pertencem a uma família que a incidência da enfermidade é maior. A pressão alta, a hipertensão arterial, ela facilita o desenvolvimento e ruptura dos aneurismas. A dislipidemia, né? O colesterol alto e triglicerídeos também favorece o enfraquecimento da parede do vaso. Além disso, diabetes, cigarro, álcool e a associação do cigarro com contraceptivo oral. Fatores de risco: idade avançada, tabagismo, pressão alta, dislipidemia e consumo de álcool em excesso. Os sintomas aí está diretamente relacionado com o tamanho e a extensão do sangramento. O mais comum é uma dor de cabeça súbita, né? Aquela dor de cabeça que o cara nunca teve na vida. A visão dupla, né? Diplopia ou perda de visão, confusão mental,
né, rebaixamento de nível de consciência. Fotofobia, que é quando a luz começa a incomodar muito, né? Tem gente que tem, é um sintoma muito parecido também com a enxaqueca. Quem tem enxaqueca também costuma ter fotofobia. Convulsões, né, as crises convulsivas também pode ser aí um alarme de um rompimento de aneurisma. Perda de consciência, sangramentos abundantes, né? Os sangramentos abundantes podem ser fatais, ou seja, esse sangramento aí, se não tratado imediatamente, pode levar à morte. Bom, o tratamento aí antes da ruptura desse aneurisma pode se dar pela clipagem. Então aqui tem exemplificando o clipe do aneurisma, então ele vai isolar a lesão, né? Ele isola ali a lesão, tá vendo? Fazendo com que não estabilize, né? Na verdade, estabiliza a pressão dentro da lesão e não ocorra a ruptura. Tem também a embolização, né? Que é feito um preenchimento com esse, dentro desse aneurisma é feito um preenchimento, né? E com isso você consegue, essa micromola dentro do aneurisma, também estabilizar a pressão intraaneurismática. Bom, próximo tema é a epilepsia, que nada mais é que uma alteração temporária e reversível do funcionamento do cérebro, que não tenha sido causada por febre, drogas, distúrbios metabólicos. Então, veja bem, as crises epiléticas, na maioria dos casos, desaparecem espontaneamente, né? Os pacientes têm um quadro epilético, né? Já de conhecimento, diferente da crise convulsiva. Então veja bem, notem bem, muita atenção agora. A febre pode causar crise convulsiva. O uso de drogas ou intoxicações exógenas, intoxicações, distúrbios metabólicos podem causar uma crise convulsiva. Então a epilepsia já é um quadro que o paciente ele já tem, certo? Então o eletroencefalograma ele já vai ter uma alteração, mesmo que o paciente não esteja na crise. O que pode causar, uma das causas mais frequentes é a anóxia neonatal, que é a falta de oxigênio no cérebro durante o parto, erros inatos de metabolismo, problemas metabólicos, né, que a pessoa já tem desde o nascimento, doenças cerebrovasculares ou tumores cerebrais, né, que podem ser a causa da epilepsia. Bom, fatores de risco: ter sofrido um traumatismo craniano ou pancadas fortes na cabeça, né? Histórico familiar, malformações congênitas no cérebro e arritmias cardíacas. Os sintomas são contrações musculares e movimentos involuntários, perda de consciência, lapsos de atenção, cialorreia excessiva, eliminação de urina, fezes, alteração discreta de comportamento, aquele olhar fixo, parado, movimentos automáticos. Nem sempre o paciente ele vai se debater, vai salivar, vai perder a consciência daquela forma como muita gente está acostumada. Então aquele olhar parado, movimentos automáticos, perda de consciência ou lapsos de atenção podem ser pequenos indícios já, os pequenos sintomas aí, talvez um pouco mais silenciosos do que a gente está acostumado a ouvir, certo? O tratamento é feito através de antiepiléticos, uma dieta cetogênica ou, em alguns casos, cirurgia. Bom, é isso, pessoal. A aula de hoje é um pouquinho mais breve, né? Mas aproveitando que o vídeo pode ser repetido aí várias vezes. Tudo bem? Então é isso aí. Espero que tenham gostado. Dúvidas, mandem lá no chat, que eu vou respondendo individual
um por um assim que possível. Obrigado e até a próxima.